Senhoras e senhores, boa noite, a paz. Espero que vocês estejam confortáveis aí na sua casa, no seu lar e preparados para mais um culto de ensino bíblico. Dando sequência ao que nós falamos semana passada, queremos continuar dentro da temática. Mas hoje, de forma especial, enquanto você prepara a sua Bíblia, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Meu desejo nessa noite é conversar com você que deseja ver o Senhor. Você que gosta da igreja, gosta do louvor, gosta da ministração, gosta da pregação, mas tudo o que você mais quer, mais do que aquela viagem dos sonhos, aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos, tudo o que você mais quer é ver o Senhor. Que nessa noite nós venhamos dar mais um passo em direção a vermos o Senhor. Feche os seus olhos aonde você está, com a sua família, e vamos orar a Deus. E eu quero que nesse momento, a partir desse momento, o seu coração se encha de mais expectativa do dia em que você verá o Senhor face a face. Deus, nosso Pai, ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Obrigado por mais um culto online, que nós podemos entrar nas casas dos nossos irmãos, dos membros do Templo das Nações e edificar as suas vidas. Hoje, não diferente dos outros cultos, mas somando aos outros cultos, nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ver a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua essência em nossas vidas. Eu peço ao Senhor que abençoe cada lar agora assistindo este culto. Eu peço que o Senhor abençoe esta igreja, que essa cidade, esse país, esse planeta nos abençoe. Nos livra deste coronavírus. Nos abençoe com prosperidade e não nos deixe faltar nada. Amado Senhor, a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alegria nos nossos corações, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja, a paz, amém? Se você estiver aí na sua casa, vamos louvar o Senhor cantando assim, ó: Deus está aqui, amém? Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluias, ao Senhor toda a glória. Eu quero já convidar vocês de imediato a abrirem as suas Bíblias em Marcos,
capítulo 13, versículo 28 e 29. Marcos, capítulo 13, versículo 28 e 29, vai estar lá no telão. Muito bem, muito bom. Diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Muito bem. Semana passada, no nosso culto de ensino, nós conversamos aqui sobre a possibilidade do coronavírus ser uma praga apocalíptica. E nós entendemos que o coronavírus não é uma praga apocalíptica, mas ela é um sinal do fim dos tempos. Mas ela é um sinal da volta de Jesus. Ela é um sinal do arrebatamento da igreja. Repito, o coronavírus não é uma praga apocalíptica, não estamos vivendo o apocalipse. Mas ela é um sinal de que nós estamos vivendo as portas da volta de Jesus, do arrebatamento, do início do fim. Então surgiram novas perguntas. Então as pessoas começaram assim: volta de Jesus, arrebatamento, isso é mito, é verdade? Por que demora tanto? O que está acontecendo? Toda a vida eu ouvi falar que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Será que isso é verdade mesmo? Será que a gente pode confiar que Jesus vai voltar mesmo? E é isso que eu quero lhes falar nessa noite. Templo das Nações, tempo maravilhoso. Esse tempo você em quarentena, fechado dentro de casa, ou você que tem ido às ruas, tem ido com medo, nós aconselhamos continuar ficando em casa, até segunda ordem, até isso se acalmar. Mas enquanto você está confinado dentro da sua casa, sem saber o que fazer, você liga a televisão, são essas notícias ruins, aí você se questiona, será que esse não é o fim? Então, nessa noite, nesse estudo, eu quero deixar para vocês bem claro que nós estamos sim vivendo os sinais do fim. E esse é o tema da nossa ministração, do nosso estudo dessa noite. Os sinais do fim. Será que chegou a hora? Será que é agora? Quero dividir esse estudo em 3 partes. Primeiro, quero definir o arrebatamento para vocês. O arrebatamento definido. Segundo, eu quero dizer em que época que ele vai acontecer. E aí nós vamos ter uma conversa bem interessante. E terceira parte, eu quero falar sobre os sinais. Afinal, nós queremos os sinais, queremos saber quais são os sinais desse fim. E eu vou falar para vocês, baseado na palavra de Deus. Antes, eu quero orar com vocês, para então nós entrarmos na palavra nessa primeira parte. Mas antes de começar a oração, eu quero fazer um propósito, um desafio com vocês, duplo. Primeiro, se Deus falar com você, e Ele vai falar. Primeiro, se Deus falar com você, você vai compartilhar esse vídeo, você vai compartilhar este culto com outras pessoas. Mais pessoas precisam saber disso. Mais pessoas estão levando na brincadeira essa coisa do fim dos tempos. Independente se ela é de igreja ou se não é de igreja, todo mundo tem que ouvir essa mensagem. Segunda coisa, se Deus falar com você, você vai obedecer. Você vai aí na sua casa, vai fazer uma oração de confissão e vai dizer: Deus, eu ouvi a tua voz e eu vou te obedecer. Vamos orar mais uma vez? E orando ao Senhor, eu lhes convido a pedir: Deus, fala comigo. Eu não estou na igreja, mas eu sou a igreja junto com a minha família. A igreja do Senhor está aqui dentro da minha casa. Então vamos orar a Deus e vamos pedir de verdade que Deus fale conosco no nome do Senhor. Amado Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Eu abro meu coração e convido a todos que assistem esse culto a abrirem os seus corações e receberem esta palavra tão edificante, tão importante, tão relevante para os nossos dias. Que o Senhor, ao falar conosco, possamos ouvir a tua voz e compartilhar a tua voz com muitas outras pessoas. Esse é o meu pedido e meu clamor em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, vamos lá? Primeira parte do nosso estudo, a definição este tema que é tão importante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o arrebatamento definido. Vamos lá? Eu tenho que trabalhar com vocês esse texto, eu acho que vai estar passando, está aqui atrás,
nós temos na nossa tela aqui atrás, e eu vou trabalhando com vocês. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A partir do 13 até o 17 nós vamos lendo, e eu vou definindo o arrebatamento da igreja para vocês. Não vou fazer nenhuma definição sem ler a palavra, que é o mais importante. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Escute só, arrebatamento da igreja não deve gerar medo, não deve gerar preocupação, não deve gerar assombro, mas sim alegria. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Tessalônica: eu quero que vocês estejam felizes, eu quero que vocês se alegrem com as notícias que eu vou dar sobre o arrebatamento. É uma mensagem de esperança, que traz esperança para vocês, senhoras e senhores. Vocês que por muito tempo olharam, ouviram o arrebatamento como uma coisa terrível, vejam como uma coisa maravilhosa, porque é a palavra do apóstolo Paulo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não se entristeçam, não se entristeçam com aqueles que partiram, porque um dia nós o encontraremos, e será nesse dia. Isso é maravilhoso. Vamos lá, seguindo a nossa leitura, no versículo 14, se cremos, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Ele morreu, cremos também que Ele trará, mediante Jesus com Ele, aqueles que nele dormiram. De novo, eu vou trazer uma definição muito importante para vocês. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês tenham esperança, não se entristeçam. E agora ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também. O segredo do versículo 14 é a crença, é crermos. Gente querida, escute só. Nós falamos que cremos, mas muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós queremos para nós. E nós confundimos com fé aquilo que nós pensamos positivamente que dê certo para nós, quando na verdade crer é Atos capítulo 1 versículo 11. Se for rápido aqui passar Atos capítulo 1 versículo 11, se vocês quiserem fazer, é o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, teve alguns dias com os seus discípulos, e ele ascende aos céus. Isso que ele está ascendendo aos céus, os discípulos estão olhando, está ali o texto. Os discípulos estão olhando ele subir, e vem dois anjos e diz assim: por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Deus que subiu nas nuvens é o mesmo que voltará. Jesus voltará. Fé é você acreditar que Jesus vai voltar. Fé é você crer, por mais hollywoodiano que isso seja, que Jesus um dia vai voltar para buscar isso aqui. Isso é fé. É quando você consegue acreditar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Isso é fé. Isso é fé. Mesmo em tempo de luta, você sabe que Deus está cuidando de você. Mesmo que seja difícil acreditar que Deus vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isto é fé. É quando você consegue acreditar naquilo que Deus disse. E Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja. Então, em primeiro lugar, o arrebatamento tem que ser uma coisa que gera muita alegria no nosso coração, muita esperança. Eu quero terminar essa ministração, e ao término dela você está feliz de saber que Jesus vai lhe buscar. E segundo, seguindo para entendermos o arrebatamento, que nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer intelectualmente. Nós não cremos aqui só emocionalmente. Nós cremos intelectualmente. Jesus disse que vai voltar, então Ele vai voltar, e eu vou esperar esse dia. Eu vou tomar atitudes para esperar Ele voltar. Muito bem, versículo 15 e 16. E dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta e de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora nós precisamos entender uma coisa. No dia do arrebatamento vai soar a voz do arcanjo, vai tocar a trombeta, o próprio Jesus vai descer nas nuvens e vai chamar a sua igreja para si. Vai buscar a sua igreja para ti. Isto é o arrebatamento. Doido, né? Isso é ser doido por Jesus.
Eu ia contar uma história no início, conto agora. Um dia eu estava no meu escritório, na minha sala, e o Samuel veio ali na frente da secretaria e ele me chamou. E eu disse, já vou, Samuel, e deu 3 segundos e eu saí atrás dele. E ele não estava mais ali no hall de entrada. Aí eu vim na igreja, entrei na igreja, Samuel. Aí eu voltei, olhei na antiga secretaria, Samuel, nada. Voltei e nisso eu fui para os banheiros. Quando eu fui para os banheiros, eu digo assim, e o arrebatamento? E se aconteceu o arrebatamento agora? E eu comecei a entrar naquela neura da possibilidade do arrebatamento ter acontecido porque eu não encontrava o Samuel. E com certeza ele será arrebatado pela inocência das crianças. Eu já não sei, né? Daqui a pouco eu teria ficado e tal. E daí mas aí eu lembrei que algumas coisas têm que acontecer no arrebatamento. E eu dei uma tranquilizada. Quando eu vi, ele vinha lá do projeto, vinha de fora e entrou na porta, pai, não sei o quê. Aí eu tranquilizei de vez mesmo, aí eu respirei aliviado de vez mesmo. Mas eu sabia que tinha coisas para acontecer. Aqui, nós vamos tratando sobre isso, o versículo 16 está dizendo que o ressoar da trombeta, a voz do Senhor, nós a ouviremos. E nós seremos arrebatados nos céus com o Senhor. Então, nós chegamos ao versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Jesus vem, toca a trombeta, toca o arcanjo, parará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Antes de ontem, eu fiz o ofício fúnebre de um grande amigo, um irmão aqui da igreja, grande amigo, conheci na adolescência, e lá, à beira do caixão, eu lembrei que um dia eu vou ver ele de novo. Essa é a nossa esperança em Cristo, gente querida. Agora você está aí com a sua família, talvez tenha perdido um ente querido ao longo da história da sua vida. Talvez recentemente, ou há 10 anos, 20 anos, você perdeu alguém que você fica calculando, hoje ele teria tantos anos. Deixa eu lhe dar uma boa notícia, em Cristo Jesus, nós encontraremos estas pessoas de novo. No arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha só, isso é crer em Jesus. Isso é fé, senhoras e senhores, isso é fé. Fé não é assim, eu vou ganhar na loteria, esse ano eu vou mudar de vida. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, coisa boa, pessoas positivas. Mas fé é você dizer, um dia, Jesus virá, vai tocar a trombeta, a voz do arcanjo, e a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha que doideira. E depois nós, versículo 17, diz assim, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Isto é fé, é saber que um dia nós seremos tirados dessa terra. Tá, pastor, e se demorar muito e até lá eu tiver morrido, nós ressuscitaremos primeiro. Então, nós não vamos ficar aqui para sempre. O Senhor, em Cristo Jesus, nós temos a esperança de viver para sempre. A Ele toda a glória. E eu confesso que se eu estivesse na igreja aqui, eu convidaria todos a aplaudirem o máximo o Senhor pela sua grandeza, pelo seu amor, pelo seu poder, porque eu creio nisso. Às vezes algumas pessoas me perguntam, tem certeza que vai para o céu? Eu digo, eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que um dia eu vou ser arrebatado com o Senhor. O dia que eu tiver dúvida e ficar assim, pois é, será que eu vou ser arrebatado mesmo? Será que, e aí eu posso ter dúvida, mas hoje eu tenho a plena certeza que o meu Redentor vive, e um dia Ele buscará a sua igreja. Dito isso, então nós podemos entrar na segunda parte do nosso estudo. A segunda parte do nosso estudo vem mais uma parte teológica. Eu me impressiono com o quanto de curiosidade que as pessoas têm sobre isso, que é a época que o arrebatamento acontecerá. Se ele vai acontecer antes, no meio ou depois da tribulação. Explico tudo para vocês agora, não esqueçam de vocês irem anotando, deixando aqui embaixo no YouTube as suas perguntas, de preferência aqui, deixe as suas perguntas, eu vou estar respondendo para vocês aquilo que eu souber. Mas vamos à segunda parte, sabemos como vai ser o arrebatamento.
A segunda parte é que época vai ser. Isso é muito importante nós entendermos o que a igreja pensa. Mas antes disso eu vou dar as 3 teorias para vocês. Primeira teoria. A primeira teoria que fala sobre a época do arrebatamento. A primeira teoria é a pós-tribulacionista. Alguns estudiosos acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e então, depois da grande tribulação, Cristo vem buscar a sua igreja. Calma. O que é tribulação? Tribulação é quando começa em Apocalipse capítulo 4 e se vai até o capítulo 20. Onde a mão poderosa, escute bem o que eu vou lhe dizer, onde a mão poderosa de Deus vai pesar. Onde nós vamos descobrir que nem todo mundo é filho de Deus. Onde nós vamos entender que nem todo mundo, todos os caminhos levam para o céu. Onde nós vamos entender que Deus não é um bobão. Deus não é esse bobão que algumas pessoas acham que Ele é. Um pai bobo. Um pai que mima os seus filhos sem necessidade. Deus é o dia, a grande tribulação, é quando a justiça de Deus vai começar. Então você que acha assim, mas tanta coisa ruim e nada acontece. Gente, quando começar a acontecer, pega lá Apocalipse capítulo 4 em diante, e você vai ver os 7 selos, os cavaleiros do Apocalipse, as pragas, as desgraças. Nós falamos no culto passado, você pode procurar aí no YouTube da igreja e ver a mensagem semana passada. E a peste, e a fome, e a desgraça, e nós estamos vendo isso de uma forma bem simplificada por meio do coronavírus. Então, o Apocalipse começa com este peso da mão de Deus, purificando a terra para que Ele possa voltar e governar aqui na terra com a sua igreja. Escute, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, e no final da grande tribulação, então ela é arrebatada com Cristo nos ares, e o Senhor dá um fim em tudo isso e volta para reinar com a sua igreja. Segunda teoria, dentro da época que o grande arrebatamento, que o arrebatamento acontecerá, é a mesotribulacionista, ou seja, a tribulação, a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. Para alguns estudiosos, que gostam de ver a Bíblia como números literais, a igreja, a grande tribulação vai durar 7 anos. 3 anos e meio, onde o anticristo vai dominar e vai fazer tudo do mais e do melhor. No meio dos 3 anos e meio, quando a coisa começa a apertar, então a igreja é retirada pelo Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento acontece no meio da grande tribulação. Todas essas teorias, gente, têm as suas defesas bíblicas e textos às vezes mal interpretados, ok? Daqui a pouco eu falo o que nós, Templo das Nações, o que nós acreditamos. Mas, quando nós entendemos esse meso, é quando nós estamos olhando para os números da Bíblia de forma literal. Deixa eu dizer para vocês, que 1000 anos na Bíblia, que 7 dias, que 40 dias, não são necessariamente 1000 anos. Que não são necessariamente 7 dias. Que 40 não é necessariamente 40 dias, 40 unidades. Porque a Bíblia, ela trabalha demais com as figuras de linguagem. Vamos lá, um exemplo rápido. Quantas vezes devemos perdoar o irmão? Perguntou os discípulos para Jesus. E Jesus vai dizer 70 vezes 7. Muita gente já fez o cálculo e botou lá 490. Então ele fica contando quantas vezes ele pode perdoar uma pessoa. E não é literal. O que Jesus está dizendo é que para perdoar pecado não existe limite, porque nós somos pecadores ilimitados. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos pecando, nós vamos falhando, e obrigatoriamente nós temos que ir perdoando. E perdoar não é sentar junto e comer pizza junto. Perdoar é sempre estar disposto a ajudar, a dar uma segunda chance. Isso é uma outra pregação, mas o perdão é ilimitado, porque somos pecadores ilimitados. Viram como muda? Quando a gente entende que aqui Jesus está usando uma figura de linguagem, 70 vezes 7, a mesotribulação, ela se apoia nisso, de que é literal, esses 7 anos. Ele interpreta os 70 anos, as 70 semanas de Daniel também, como literal, e aí dá essa complicação e essas brigas todas. Agora nós passamos à terceira teoria sobre o arrebatamento da igreja. Primeiro, pós-tribulacionista.
Segundo, mesotribulacionista. E agora a terceira, e não menos importante, a pré-tribulacionista. A pré-tribulacionista é o que nós, como Templo das Nações, nós acreditamos. Procuramos na Bíblia e entendemos a pré-tribulação como o arrebatamento da igreja, antes da tribulação acontecer. Por quê, pastor? Primeiro, porque Deus é amor. A grande tribulação, como eu disse agora alguns minutos atrás, a grande tribulação será o peso da mão de Deus sobre a humanidade. Logo, Deus não vai colocar, como a gente fala aqui, né? Deus é bom e é maravilhoso também. E o que Ele merece? Aplauda o Senhor com alegria. Você pode fazer isso na sua casa. Deus é bom e Deus não vai pesar a sua mão junto com a humanidade depravada, com a sua família. Não tem lógica. Não tem lógica Deus usar a grande tribulação para punir a humanidade por toda a degradação que ela passou, aonde ela chegou, no fundo do poço que ela chegou. E eu acho que a humanidade ainda tem poço para cavar. Eu acho que a humanidade vai mais fundo ainda. Nós chegamos numa época em que nós desfazemos amizades, famílias brigam por causa de futebol, por causa de política, por causa de Big Brother. Você acredita nisso? Ou talvez você esteja vivendo isso. Famílias brigam por causa de política. Pessoas morrem por causa de futebol. Pessoas deixam de se gostar por causa de Big Brother. Então, quando eu vejo essas coisas, eu entendo que a humanidade ainda tem poço para cavar. Tem espaço para se degradar ainda mais. E a mão de Deus vem. Quando Deus vier punir essa humanidade, quando Deus deixar de ser pai, bondoso, amoroso, para se tornar o justiceiro, o Deus da justiça, e a mão dele pesar, por que ele pesaria junto com a igreja? Então, antes de começar a grande tribulação, ele vem e tira a sua igreja. Segundo motivo, a igreja é a noiva de Cristo. Mateus capítulo 13, eu acho que a partir do versículo 5, vai contar a história das 10 virgens. De novo, Jesus vai contar uma metáfora, uma parábola, contando que 5 virgens eram prudentes e as outras eram tolas, e estavam esperando o seu noivo. E o noivo veio, e elas estavam preparadas. Se a igreja é a noiva do Senhor, por que Deus vai punir a sua noiva junto com este mundo perdido? Por que Deus iria punir a noiva prudente com a noiva imprudente, com a noiva tola? Então, Jesus leva a sua igreja antes da grande tribulação. E também o terceiro motivo que nós temos que Jesus vai fazer isso, é que ninguém sabe. Aí nós voltamos para o texto do início. Marcos capítulo 13, versículo 32. Nós não sabemos quando acontecerá. Será de repente, será de surpresa. Lembra o texto da abertura deste culto? Dessa ministração? Pós-tribulacionistas, na hora que começar a tribulação, nós saberemos. E aos que contam a Bíblia literalmente, estudam a Bíblia literalmente, contam 7 anos. Contando 7 anos, eles vão saber quando Jesus vai voltar. Vamos lá, um exemplo. 2020, o anticristo começou a reinar. A igreja não foi retirada. Os pós-tribulacionistas estavam certos. Começou a reinar. Deus, daqui 7 anos, 2027, por essa época, a igreja vai ser retirada. Logo, o texto da Bíblia de Marcos, capítulo 13, versículo 32, está errado. Porque nós vamos saber quando. Gente, mas agora deixa eu falar uma coisa mais importante. Pós-tribulação, mesotribulação, pré-tribulação. Legal, são estudos, eu acho que não muda muito. Se tivermos que passar pela pós-tribulação, amém. Não vejo como, né? Mas tem pessoas muito inteligentes defendendo a pós-tribulação. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante está no texto de Marcos capítulo 13, versículo 33. Marcos capítulo 13, versículo 33. Isso é o mais relevante. Atenção e vigilância. Está lá. Fiquem atentos e vigiem. Vocês não sabem quando vai acontecer. É atenção e vigilância.
A coisa que deve ser levada em conta, muito acima de pré, meso, pós-tribulação, essas teorias de gente inteligente, o que é mais importante para nós que estamos aí com os nossos familiares do lado assistindo com a gente, talvez cada um assistindo no celular ou assistindo na TV, o que é mais importante é a gente estar vigilante e atentos. Porque, gente, principalmente agora em quarentena, lá no meu Instagram, Arnoldo.machado, já faço meu comercial, eu coloquei uma enquete lá outro dia, para saber o que está acontecendo com o povo. Por que o povo está tão chato? Por que o povo está brigando por qualquer coisa? Será que é a quarentena? Será que o povo está brigando porque é chato mesmo? O que está acontecendo, gente? O pessoal vai para o Grenal e se fecha no temporal e brigam com unhas e dentes. É um jogo. A gente vai olhar o Big Brother e o pessoal se pegando, porque não sei quem, o fulano e o Beltrano, gente ficando de mal, por causa do Big Brother. Vigilância e atenção é o que o Senhor nos pede. O Senhor não mandou a gente estar estudando se é pré, se é pós, se é tribulação, pós. O que o Senhor mandou a gente ficar é atento e vigilante. Porque aqui é bem claro, nós não sabemos quando vai acontecer. É isso que a gente tem que estar atento. É gente saindo da igreja e saindo falando mal. Quer sair da igreja? Pode sair, gente. A igreja que Jesus vai voltar para buscar não é uma igreja placa. É uma igreja feita de pessoas, de retirados para fora, de pessoas que decidiram viver segundo os seus ditames, segundo as suas leis, segundo o seu amor. O Senhor não está preocupado com a placa. O Senhor está preocupado com esta placa aqui. A vigilância e a atenção se Deus é o Senhor de verdade da nossa vida, ou se nós apenas ocupamos os bancos eclesiásticos. O Senhor está preocupado de verdade se o nosso dízimo, a nossa oferta é dada em prol do crescimento do reino de Deus, ou a gente dá por manipulação de bons oradores. Se nós estamos dando a oferta, o dízimo, para que o reino de Deus cresça, ou se nós estamos dando dízimo e oferta, porque, tem alguém pedindo, porque eu vou poder ganhar minha casa própria, porque eu vou mudar de emprego. Fiquem atentos, fiquem muito atentos. Pastor Arnoldo, atentos a quê? E é aqui que fica bom, terceira parte do nosso estudo, os sinais do tempo. Os sinais do fim. E é aí que nós voltamos para o nosso texto básico, para o nosso texto de abertura. Primeiro, recapitulando, eu falei para vocês como vai ser o arrebatamento, a definição dele lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 17. Depois eu falei que época aproximada vai ser, se antes, durante ou depois da grande tribulação. E dei os argumentos para tal. E agora eu falo para vocês os sinais do fim, que é o título dessa ministração. E para isso, nós precisamos ir a Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 13, versículo 3. Está aí? Marcos, capítulo 13, versículo 3. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, na frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Versículo 4. Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal de tudo que isso está prestes a cumprir-se. Aqui, gente, nós vamos começar a ver os sinais do fim. Só que Jesus foi muito habilidoso nas suas palavras. Ele falou como seria o fim do templo, mas ele falou também como seria o começo do fim, os sinais do fim. E ele começa a descrever, e olha só que interessante. Versículo 5, Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Tem muita criatura se achando o Criador. Recentemente, eu tratei um caso de um jovem que parou de tomar uma medicação pesada, porque o profeta lhe disse que ele estava curado e ele não precisava mais tomar o remédio. Aí a gente tem que corrigir, nós, os frios, os estudiosos. Mas esse é o momento, gente, da gente não tirar os olhos de Jesus, porque tem muita gente querendo ser Jesus. Tem muita gente querendo ter o poder de Jesus. Tem muita gente querendo ter a fama de Jesus. Tem muita gente querendo tirar o dinheiro dos outros, não como Jesus, mas com o poder todo que tinha em Jesus. Atenção,
Olha o que Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Nós estamos vivendo, nós esperamos um anticristo, né? Mas pare para pensar, quantos anticristos passeiam no nosso meio. Pare para notar quantos anticristos andam por aí, nos programas de televisão, levando pessoas para o outro lado, levando pessoas a esquecerem que Deus é Deus. Que Deus disse, mas eu digo, cuidado, sinais do fim. Vamos seguir? Só lendo Jesus aqui. Versículo 7, quando ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares, e também fomes, e essas coisas são o início das dores. Então Jesus vai dizer aqui sobre guerras, terremotos e fome. Eu preciso comentar sobre isso? Vocês sabiam que na história da humanidade nunca houve um ano na história da humanidade sem guerra? Vocês sabiam que nós passamos por muitos terremotos, terremotos físicos, mas terremotos espirituais? Que momento é esse que nós estamos passando? Quantas pessoas voltarão para a igreja depois desse momento, hein? Que terremoto é esse, gente? Vocês sabiam que nós temos compromissos a tratar com a igreja, como você tem compromissos com a sua família? Que terremoto é esse? Fome. Gente, não vejo a hora de passar e nós combatemos de vez o coronavírus. Mas depois do coronavírus vem outro vírus, o vírus da fome. Muitas pessoas vão ser desempregadas. Muitas pessoas vão passar necessidade. E é aí que, como igreja, nós não vamos entrar em ação, nós já estamos em ação. Enquanto as pessoas ficam falando, por que a igreja não ajuda? Você sabe quantas cestas básicas nós temos distribuído nessa igreja? Acabamos de receber um monte de doações que vamos sair distribuindo. Sabe por quê? Porque isso é ser igreja. E esse é o prazer que me dá de fazer parte dessa igreja. Temos falhas, temos erros, não somos perfeitos porque somos humanos errados, falhos. Mas tem tanta coisa que nós fazemos iguais a Jesus. E isso me dá uma alegria de fazer parte do reino de Deus por meio dessa igreja. Portanto, saibam que um dos sinais será fome. E vem tempos difíceis. Em nome de Jesus, esteja firme em Deus. Que mesmo em tempos de guerra, o Senhor seja a sua fortaleza, o seu baluarte, o seu escudo, a sua fortaleza onde você pode se esconder. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Seguimos, versículo 9. Fique atento, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados. Agora ele está falando com os discípulos. Versículo 10, não é necessário que o evangelho seja, e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Ai, agora sim. A Bíblia diz que na época de Paulo, a igreja chegou a todo o mundo antigo. Jesus já poderia ter voltado. Nós entendemos que pregar o evangelho é fazer o que eu estou fazendo. Nós entendemos que pregar o evangelho é sair pelas ruas com cartazes dizendo Jesus te ama, Jesus está voltando, você vai queimar no fogo do inferno. Nós entendemos que evangelizar é fazer isso. Nós entendemos que evangelizar, que pregar a palavra e dizer, você já ouviu falar das 4 leis espirituais? É bater domingo de manhã e dizer assim, queria estar aí domingo de manhã, te perturbando. Nós entendemos que pregar o evangelho é falar. Pausa. Pregar o evangelho não é apenas falar. Pregar o evangelho é mostrar Jesus. Falar, gente, até papagaio fala. Falar, gente querida. Eu duvido que o evangelho não tenha, que todo mundo, todo o planeta já tenha ouvido falar de Jesus, bem ou mal. Todo mundo sabe que Jesus é o Senhor, e nós temos que continuar falando, sim, temos que continuar falando. Mas mais importante do que continuarmos falando, o que Jesus está dizendo é que o evangelho deve ser pregado em todas as nações, o evangelho deve ser visto em nós. Jesus e a sua bondade, misericórdia, perdão, compaixão, devem ser vistos por meio de nós. Esta é a pregação do evangelho. Em todo tempo pregue a palavra, se necessário for, use palavras. São Francisco de Assis.
Em todo o tempo pregue a palavra, não perca a oportunidade de pregar a palavra. E se necessário for, use palavras. Porque o evangelho que Jesus quer que a gente pregue, não é apenas estar dizendo que Jesus é bom e nós sermos maus. Não é apenas dizer que Jesus é maravilhoso e nós somos pessoas trevosas. Não é apenas dizer que nós temos que ir para a igreja. Pregar o evangelho não é convidar para ir para a igreja. Pregar o Senhor Jesus é mostrar, ei, olha aqui a minha vida, aqui está Jesus, a bondade e a misericórdia dele. Meu convite para hoje, que nós estejamos acompanhando os sinais dos tempos. Talvez o sinal do tempo mais difícil, os sinais do fim mais difícil é esse. Mas eu lhes convido que mais e mais pessoas mostrem para Jesus. Você que está assistindo, mostre isso para os seus filhos, mostre para os seus amigos, que essa é a grande sacada do evangelho. É nós conseguimos mostrar Jesus, falar também, mas as nossas ações, elas gritam diante das nossas atitudes. Senhoras e senhores, eu quero ver com vocês um videozinho ilustrativo, que lhes ajuda bastante a entender o que acontece, o que vai acontecer. É um videozinho ilustrativo que eu espero que vocês gostem, tá? Então prepara aí, vai passar lá na tela, lá no fundo, e você pode ver aí com bem. Prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Acontecendo? Meu Deus! Gente, o que tá rolando? Uma pequena ilustração do que um dia acontecerá. E o desejo do meu coração é que nós não sejamos como esse último personagem que ficou à deriva, sabia tudo o que estava acontecendo, mas em um momento ele se perdeu e perdeu a ida com Jesus. Senhoras e senhores, o que é mais importante, nós estamos vivendo os sinais do fim. A grande questão é o que nós estamos fazendo com isso, o que você vai fazer com essa ministração. Se você vai se encher de perguntas, dizer, não, mas é assim, assado, ou se você vai se preocupar com o que de fato está acontecendo nesses dias. Aí eu quero lhe fazer o convite, venha para Jesus. Sabe, leve Jesus a sério, de um novo momento na sua vida, na sua história, de verdade mesmo. Não apenas de fazer parte de uma igreja, mas de Jesus ser de verdade para você.
E aí você pode me fazer uma objeção e dizer assim: pastor, eu até gosto da igreja, eu até gosto de Deus, eu queria Deus, eu não gosto dos crentes. Eu até gosto de Deus, eu não gosto dos filhos de Deus. Eu não estou lhes convidando para para você lidar com os filhos de Deus. Eu estou lhe convidando para ser de Deus. Eu estou convidando para você deixar o Senhor ser o Senhor da sua vida. Eu estou lhe convidando para deixar Deus ser Deus na sua história. Eu estou lhe convidando para você fazer parte de Deus, mesmo que você seja da igreja. Mesmo que você esteja há 200 anos na igreja. Mas tudo que eu quero de verdade é que Deus tenha autoridade máxima na sua vida. E eu quero orar com você. Eu quero orar nesse momento, mesmo que você tenha nascido com a igreja, nascido dentro do altar da igreja. Eu quero orar com você, e você renovar o seu propósito com Deus. E você entender que como família, essa oração é extremamente poderosa, e dizer: Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer parte do teu reino, da glória do Senhor. Vamos tocar mais uma canção, Lucas, e eu quero que você fale com Deus, e diga: Deus, eu quero seguir firme com o Senhor. Deus, a minha fé está renovada. O Senhor, quando voltar, me leve com o Senhor. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Onde você estiver, pense em Deus, fale com Ele, e peça toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Amado Senhor, Rei eterno, Deus de glória, poder e majestade, eu faço essa oração. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero continuar com o Senhor. Lá na minha adolescência eu disse sim para o Senhor. Hoje, já na fase adulta, eu digo sim para o Senhor de novo. E eu quero orar por este lar, por esta casa, por esta família que me assiste agora, por esse amigo, por esse irmão, por esse sem igreja, sem religião, que ele possa conhecer o Senhor puramente, puro e verdadeiro, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, seja conosco. Nós te desejamos, Deus, acima de todas as coisas, acima de todas as bênçãos. Nós queremos o Senhor, em nome de Jesus. E quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, leva-nos contigo. Por favor, que sejamos teus escolhidos. Os sinais do fim estão aí, e nós queremos estar contigo quando o Senhor voltar. Deus, essa é a nossa oração, nossa gratidão, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Com essa mesma alegria, com esse mesmo coração, deixa eu anunciar para vocês os nossos cultos. Domingo nós temos o nosso culto também, online, pedindo que Deus abençoe. O pastor Pedro tem entrado com muitas lives, e nós não perdemos o contato com vocês. Lá no YouTube da igreja, no meu Instagram também, arnoldo.machado, tenho feito bastante coisas divertidas, tenho feito palavras, estava fazendo uma série no meio do coronavírus. O que a gente pode tirar de bom disso? O pastor Pedro, PR Pedro Araújo, né? PR Pedro Araújo, também o Instagram dele, ele também tem feito muitas lives lá, você acompanha por lá. Enquanto nós estamos em casa, que esse é o comando da OMS, esse é o comando, vamos seguir o comando dos estudiosos, dos entendidos. Enquanto nós seguimos o comando em casa, não vamos perder a comunhão, vamos estar juntos em um só coração. E quando liberarem, quando nós combatemos o coronavírus, nós vamos fazer uma festa, mas uma festa, todo mundo se abraçando, se beijando, e é aquela coisa linda que só o Templo das Nações sabe fazer. Pega a sua oferta, antes de nós encerrarmos esse culto, pega a sua oferta, separe ela aí. Você pode passar na igreja e deixar a sua, aí aqui embaixo está o número da conta que você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo. Saiba que você não está dando dinheiro para a igreja, por favor. Você está claro, nós temos que cumprir os nossos compromissos como igreja, mas acima de tudo, é para que esta igreja alcance muitas outras pessoas. Por meio dessa igreja, Jesus tem salvado muitas pessoas. Enquanto os críticos da internet dizem: só pede dinheiro, esta igreja tem salvado e transformado muitas vidas. Glórias, pois, a Deus. Pessoas que eram viciadas, drogadas, escravas da bebida, hoje já são libertas em Cristo Jesus. Pessoas que eram doentes em tantas coisas, hoje estão libertas. Sabe por quê? Por causa da sua oferta, do seu dízimo, que permite que essas portas fiquem abertas, para que a gente possa chegar até vocês em alta qualidade, em HD, né?
em HD, nós chegamos em alta definição. Você me vê carequinha aí, sabe por quê? Por causa da sua oferta, da sua contribuição. Então faça isso, faça com alegria, separe a sua oferta, separe e faça isso com toda a alegria no seu coração. Oremos a Deus, em nome de Jesus. Deus, obrigado pela tua palavra, e agora nos abençoe também financeiramente. Não nos deixe faltar nada, mas que nesse tempo de crise, a mão poderosa do Senhor nos ajude a criar e saímos mais fortes desse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Oferte ao Senhor, prepare a sua oferta, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos encerrar com essa canção então. Deus abençoe a todos, até domingo. Que Deus abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo, assista, deixa aí para sua família, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, e que Deus seja conosco. Vamos encerrar cantando ao Senhor essa canção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto